Galera, vamos resolver o exercício agora de análise dimensional. Ele fala para a gente o seguinte: existe a letra φ que representa o fluxo sanguíneo que atravessa a seção transversal de determinado vaso sanguíneo por unidade de tempo. Ou seja, o fluxo sanguíneo é o volume de sangue que atravessa determinado vaso por unidade de tempo. Esse é o fluxo. E ele diz para a gente também que esse fluxo é igual, e aí ele nos dá essa fórmula aqui, ó, que esse fluxo é igual a diferença de pressão por resistência vascular. E pede para a gente localizar a unidade que é dada à resistência vascular no Sistema Internacional de Unidades. Então a gente vai fazer o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir aqui o volume por tempo, certo? No Sistema Internacional, o volume é representado por metros ao cubo, certo? Então, metro cúbico por unidade de tempo. No Sistema Internacional, o tempo padrão é o segundo. Então, metro cúbico por segundo é a unidade de fluxo, certo? Muito bem. E aí ele pede para a gente localizar a resistência vascular. Para a gente localizar, então a gente precisa, em primeiro lugar, isolar essa resistência. Resistência vascular vai ser igual, vamos utilizar isso aqui, ó, a gente passa ela para cá e passa o φ para baixo. Então, resistência vascular é igual a diferença de pressão por φ, que é o fluxo, certo? Diferença de pressão vai ter um resultado que é pressão. E a pressão no Sistema Internacional de Unidades é Newton por metro quadrado, certo? Newton por metro quadrado. Fazer uma anotação aqui. A pressão é igual a força sobre área. Portanto, no Sistema Internacional é Newton por metro quadrado. Então aqui a gente tem a unidade de pressão. Diferença de pressão dá uma pressão. Então a gente só precisa escrever uma vez isso aqui. Dividido pelo fluxo, que a gente já localizou aqui, ó, metro cúbico por segundo, certo? Então metro cúbico por segundo. Só que não existe nenhuma nenhuma alternativa que é isso daqui. Então a gente precisa ir mais longe um pouquinho. Vamos abrir o significado de Newton. Então, Newton é uma força, certo? Força é igual a massa vezes aceleração. No Sistema Internacional, Newton é igual a massa no Sistema Internacional é quilograma e a aceleração, que é a velocidade metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração é metros por segundo, certo? Portanto, Newton é igual a quilograma metro por segundo ao quadrado. Vamos voltar aqui, vai ficar o seguinte: quilograma metro por metro ao quadrado vezes segundo ao quadrado, dividido por metro ao cubo por segundo. Isso aqui é o que? É uma divisão de fração, certo? Aqui, ó. Isso aqui é uma fração, isso aqui é outra, divisão de frações. Você mantém a segunda, multiplica pelo inverso da... Aliás, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vamos fazer isso aqui embaixo. A resistência vascular é igual a primeira fração, quilograma metro, por metro ao quadrado por segundo ao quadrado, vezes o inverso da segunda, que é segundo dividido por metro ao cubo. Vamos cortar o que tiver desnecessário aqui, ó. Esse segundo corta com esse segundo ao quadrado. Esse metro pode cortar com esse metro ao quadrado. Vai ficar quilograma, metro vezes metro ao cubo, vezes segundo. Aqui, ó. Então, a resistência vascular, a unidade dela é quilograma dividido por metro vezes metro ao cubo, é metro à quarta, vezes segundo. Então, essa é a resposta da questão. Valeu, pessoal!